Nação Cruzeirense, coletiva com Ronaldo. Oi, Ronaldo, Guto Rabelo, da TV Globo. Antes de tudo, queria te desejar sorte no Cruzeiro. E a minha pergunta é a seguinte: a não renovação com o goleiro Fábio gerou insatisfação e críticas de grande parte da torcida. Você ficou preocupado com a reação da torcida? E que explicações você daria para os cruzeirenses sobre a saída do jogador que mais vestiu a camisa do clube? Obrigado. Bom, primeiramente, bom dia a todos que nos assistem. É uma honra, depois de tantos anos, estar voltando aqui a Belo Horizonte, estar voltando ao Cruzeiro, aqui que durante um bom tempo foi minha casa. Eu particularmente não cheguei a conhecer a Toca 2, que é onde nós estamos agora. Eu vi as instalações. Eu queria dar uma visão do que eu encontrei aqui hoje. Logicamente, são as minhas primeiras impressões. Umas instalações assim boas, que obviamente alguma coisa ou outra podemos melhorar e dar melhor conforto aos nossos atletas. Melhorar a praticidade para os nossos atletas, melhorar o convívio para os nossos atletas e funcionários. Tem algumas coisas que a gente ainda pode melhorar muito dentro da estrutura atual aqui da Toca 2, que eu particularmente não conhecia, não era do meu tempo, mas a primeira impressão é muito boa. Já acompanhei e cumprimentei os atletas no primeiro treinamento do dia de hoje, num período de treinamento que eu particularmente, quando era jogador, eu não gostava absolutamente nada dessa pré-temporada. É uma época de muito sofrimento para os atletas que voltam de férias e, enfim, estão nesse sofrimento. Hoje à tarde tem novo treinamento. Vou fazer uma agenda de 2 a 3 dias aqui em Belo Horizonte. Tem muita coisa pela frente, muito trabalho pela frente, mas quero dizer que estou muito feliz de estar de volta. Tem muito trabalho pela frente, mas o desafio é enorme, mas a minha ambição também é enorme. Acho que somente com trabalho a gente vai fazer com que o Cruzeiro volte a ser o clube grande que nunca deveria ter deixado de ser. Agora, respondendo a sua pergunta sobre o Fábio foi e vai ser sempre um ídolo para o Cruzeiro e para a torcida cruzeirense. Nós, diante do cenário atual, fizemos um esforço muito grande para oferecer uma proposta decente a ele, respeitando a sua história no clube, a sua trajetória. E, infelizmente, durante a negociação, houve uma negativa por parte dele, o que também nos pegou de surpresa. Mas entendemos que todo o sacrifício que deveríamos ter feito foi feito e temos que virar a página, temos que seguir adiante. Os desafios do clube são gigantes. A dívida que encontramos, e cada dia que abrimos uma gaveta encontramos alguma surpresa negativa. Então, ainda nesse processo de análise do clube, a gente está fazendo o nosso melhor, o máximo, para a gente mudar o padrão do clube. Um clube que, principalmente nos últimos 3 anos, contraiu uma dívida milionária, bilionária, diria até.
Então, todo esforço que a gente podia ter feito para manter o Fábio e oferecer a ele um período para ele poder se despedir da torcida, despedir da casa que foi sua durante muitos anos, foi feito esse esforço e uma pena que não chegamos a um acordo. Mas nós temos que seguir adiante. O Cruzeiro é maior do que qualquer atleta, qualquer nome que você possa imaginar. O Cruzeiro tem que ser sempre o protagonista. E na nossa gestão, o que entendemos é que o Cruzeiro tem que gastar somente aquilo que arrecada. Infelizmente, o cenário hoje ele é bem complicado, com receitas de até os próximos 2 anos já antecipadas, inclusive já gastas. Então, nós encontramos um cenário realmente trágico no clube, mas nós temos que estancar o sangramento, nós temos que cuidar. Diria que o Cruzeiro é um paciente em estado grave na UTI e que nós estamos oferecendo o tratamento necessário para que saia o mais rápido possível dessa condição e que possamos aí fazer o máximo para que o Cruzeiro seja o clube grande que merece ser. Olá, Ronaldo, aqui Vinícius Nicoletti, da ESPN. Eu queria saber se você teve alguma interferência na negociação com o Fábio e se esse caso aí fica como exemplo para as próximas negociações do Cruzeiro. O Cruzeiro agora, além da parte, claro, esportiva, também vai priorizar bastante o lado econômico, sem grandes contratações. É um time que vai buscar aí, realmente enxugar a folha salarial, pensar nesse lado financeiro primeiramente, para depois buscar grandes investimentos. É um caso que fica aí como exemplo. Obrigado. Acho que o que nós vamos buscar é realmente sanear o clube, né? Encontrar esse equilíbrio de receita e custo. Esse é o nosso primeiro desafio. Logicamente, encontrando um cenário onde as receitas já, inclusive, antecipadas e gastas, nós vamos ter que buscar novas receitas para fazer com que o clube tenha o seu funcionamento adequado. Isso não quer dizer que não vamos ter uma equipe competitiva, muito pelo contrário, nós estamos trabalhando muito para fazer uma equipe bem competitiva, né? Através do Pedro Martins, do Paulo André e do Paulo Pesolano, encontraremos jogadores com um custo que se encaixe na realidade atual do clube, mas que sejam realmente competitivos e que possamos aí durante o ano ter a possibilidade de voltar à primeira divisão, que é o nosso principal objetivo. Ronaldo, Samuel Venâncio da Rádio Itatiaia, eu queria que você comentasse sobre esses primeiros desafios à frente agora do Cruzeiro, pouco mais aí de 20 dias, que você anunciou aquele acordo para a compra de 90% das ações e o que vem pela frente neste momento ainda de início de planejamento. Muito obrigado. Bom, ainda estamos no processo de análise do clube, né? A gente tem uma oferta de compra, no qual a gente ainda está nesse processo de análise do clube. Estamos descobrindo ainda, abrindo todas as gavetas do clube para entender a real situação do clube. Eu posso adiantar que a situação é muito dura, muito difícil, que vamos precisar realmente de um período longo, de mínimo 1 ano a 2 anos, para a gente encontrar um certo equilíbrio no clube.
Mas, de qualquer maneira, eu tô muito animado, sou entusiasta de que podemos aí fazer um time competitivo para buscar os resultados esportivos que a gente espera para esse ano. Bom dia, Ronaldo. Thiago Matar, do Super Esporte do jornal Estado de Minas. Fala-se em 400 milhões de reais de aporte no Cruzeiro, mas não há até aqui nenhum tipo de detalhamento sobre o cronograma de investimento. De forma bem direta, eu gostaria de saber como você e sua equipe pretendem utilizar esse recurso financeiro, se há um limite de gasto por temporada, por exemplo, ou em quantos anos esse valor será totalmente aplicado no clube. Muito obrigado. Como eu disse antes, a gente ainda está descobrindo o tamanho do buraco que existe no clube, né? Então, as necessidades elas vão aparecer, mas de imediato nós temos aí algumas dívidas que não podem ser ignoradas e que cumpriremos com elas, que são as dívidas com clubes, né, que podem sofrer um transfer ban. Então, essas dívidas inicialmente para o ano de 2022 e 2023, elas totalizam um valor de 140 milhões de reais. Não que seja esse valor diretamente pago aos clubes, tem um parcelamento e a gente ainda tem a possibilidade ainda de negociar com os clubes e a gente vai procurar fazer. Não existe ainda um planejamento de aporte financeiro ao clube. Primeiro, nós estamos criando um novo padrão de gestão no clube, que eu acho que é o mais importante, é a maior ajuda que a gente pode dar nesse momento ao clube, é criar esse novo padrão de gestão, um padrão de gestão eficiente, sustentável. Eu acho que essa é a principal mensagem que eu posso deixar ao nosso torcedor, que aqui nós faremos uma gestão totalmente eficiente, não gastaremos nenhum centavo a mais do que arrecadaremos. Então, logicamente que eu vou cumprir com os meus compromissos contratuais de acordo com a aquisição da SAF e, portanto, quando tiver aí algum planejamento e algum cronograma em relação a isso, a gente vai voltar a falar e deixar isso um pouco mais claro, transparente para vocês. Adroaldo Leal, Rede 98 FM. Ronaldo, até aqui muito se especula em relação a tudo que envolve a SAF no Cruzeiro. E a principal preocupação do torcedor cruzeirense é uma só: há risco de você voltar atrás e não ir até o final aí nesse processo de compra desses 90% do Cruzeiro SAF? Obrigado. Bom, tecnicamente sim. No contrato há essa saída, mas não está longe da minha cabeça, do meu pensamento, desistir do projeto. No momento a gente está realmente no processo de análise do clube, entender o tamanho do buraco, o tamanho da dívida, entender os credores, enfim, tem muita coisa por entender ainda no clube. Mas o meu desejo é continuar e ficar aqui até fazer com que o clube volte a ser grande como era antes. Ronaldo, aqui é Victor Martins, do All Sport. E eu gostaria de saber qual que é o seu planejamento para o Cruzeiro a médio e longo prazo. Porque quando você foi anunciado como comprador do clube, gerou uma expectativa muito grande entre os torcedores, que já imaginavam um investimento alto no futebol, a formação de um time capaz de brigar por títulos grandes, como é a história do Cruzeiro mostra, né? Então eu gostaria de saber nesse sentido, se tem um planejamento de quando o Cruzeiro vai voltar a ter esses grandes times, o que você pensa nesse médio e longo prazo? É lógico que esse é o nosso objetivo, né? Fazer com que o clube dispute grandes
títulos, grandes competições, e que seja protagonista tanto no Brasil como na América do Sul, através da Libertadores. Esse é o nosso objetivo a médio e longo prazo. Logicamente, a curto prazo a gente tem um objetivo principal e o único que a gente tem que pensar, que é de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Para isso, o nosso planejamento é realmente reduzir custos em todas as esferas no clube, fazer com um novo padrão, transmitir esse novo padrão de gestão a todos os funcionários, atletas e colaboradores do clube. E a partir daí, né, com a gestão eficiente e sustentável, a gente pensa, logicamente, em a médio e longo prazo disputar todos os títulos da grandeza que o clube merece. Frederico Jota, Jornal Tempo, Rádio Super. Qual o planejamento para a quitação do Transferban? Já tem algum valor que vai ser pago agora, de imediato? E os valores que têm um prazo maior? Qual a programação para quitar essas dívidas? Bom, não tenho aqui exatamente a programação dos Transferban. Como eu disse antes, são 140 milhões para 2022 e 2023. Eu acho que de imediato, para ainda no fim desse mês de janeiro, a gente tem uma obrigatoriedade de pagar 23 milhões de reais. E durante esse ano e o próximo, alcançando esse valor total de 140 milhões de Transferban. Essa é uma dívida que dificilmente poderá ser negociada, mas a gente vai tentar negociar essas dívidas, entender um pouco das outras dívidas também e, enfim, o nosso compromisso é de cumprir com todas as dívidas que nos correspondem. Ronaldo, Sulimar Silva, da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de Televisão. Com todo o conhecimento de mercado que você tem, tendo o Valladolid também como clube que lhe pertence, você já indicou algum nome para o gol? Claro que foi um assunto polêmico a saída do Fábio, mas falando de futuro, você chegou a indicar alguns nomes para o Paulo Pezzolano? Ele te falou a respeito de algum goleiro que ele queira contratar? Nós estamos trabalhando com muitos nomes, o Pedro, o Paulo André, o Pedro Martins e o Paulo Pezzolano estão trabalhando dia e noite, pensando no melhor para o clube, e com certeza assim encontraremos nomes à altura do clube. Bom dia, Ronaldo. Aqui quem fala é Garcia Júnior, eu sou repórter da Record TV Minas. Eu quero saber qual que é o valor do investimento, do orçamento para 2022 em relação à contratação de reforços e pagamento da folha salarial. Obrigado. Bom, assim que anunciamos, né, a compra da SAF, nós começamos a mergulhar no que era o orçamento do ano do clube. E a primeira coisa que encontrei foi um orçamento de 90 milhões de reais com uma receita de 60 milhões que inclusive já estavam gastas. É realmente uma conta que não bate, não entra na minha cabeça um funcionamento de um clube assim. Nós já fizemos um planejamento do que a gente quer para a área esportiva, em termos de direcionamento. Conseguimos, né, com um grande esforço, inclusive um grande esforço de muitos atletas também que aceitaram renegociar o contrato, e aqui eu
deixo já um agradecimento especial a esses atletas que aceitaram renegociar o contrato, entendendo a situação gravíssima do clube e decidiram permanecer no clube para conseguir o objetivo maior. Hoje nós conseguimos baixar o orçamento para 35 milhões, é quase que 3 vezes menos, portanto ainda temos muito trabalho que fazer, temos muitos cortes que fazer ainda, é um momento de realmente ações impopulares, mas que são extremamente necessárias para que o clube volte a ser grande como não deveria ter deixado de ser. Olá, Ronaldo, Renato Paim da TV Bandeirantes. Para a SAF acontecer, o Cruzeiro precisa pagar 60% da dívida atual em 6 anos. A situação do clube hoje é pior do que você tinha conhecimento? E como será possível efetuar o pagamento da dívida no prazo necessário? Realmente ela é muito pior do que eu imaginava. É importante que estejamos aí todos na mesma página para entender que realmente a situação do clube ela é realmente muito difícil. Mas eu tenho certeza que com essa gestão eficiente, com um novo planejamento de marketing, obviamente e principalmente com o apoio da nossa torcida, a gente vai conseguir receitas novas e a gente vai conseguir cumprir com os pagamentos das dívidas e os prazos das próprias. Ronaldo, boa tarde, Stefano do Portal Deus Me Dibre. Ronaldo, em relação ao desempenho do time, né, ao esportivo, aos objetivos, é um objetivo seu que o Cruzeiro consiga o acesso a essa temporada? Se, por exemplo, durante o campeonato o time der indícios que precisa de reforços, esses reforços virão, vocês estão dispostos a investir nesse ponto de que o Cruzeiro já consiga o acesso em 2022? Esse é, sem dúvida, o nosso principal objetivo, voltar à elite do Campeonato Brasileiro. Nós vamos ter, sim, uma equipe competitiva. Nós temos sim que pensar nesse acesso à primeira divisão. É nossa obrigação buscar esse objetivo. Um clube da grandeza do Cruzeiro e da grandeza dos seus torcedores merece estar na elite do Campeonato Brasileiro e é esse o objetivo que a gente vai buscar. Ronaldo, tudo bem? Um abraço, Paulo Azeredo da TV Horizonte, aqui de Belo Horizonte. Seja bem-vindo. Obrigado. Queria que você falasse um pouquinho do planejamento estratégico elaborado por você e sua equipe quanto ao Cruzeiro voltar a ser gigante, no sentido de lutar por grandes títulos. Não que o Cruzeiro tenha deixado de ser, né, historicamente. Mas no planejamento de vocês, quando o time vai voltar a lutar por grandes títulos? Dentro dessa perspectiva de lucro versus desempenho esportivo. Obrigado. Bom, é o que a gente almeja lá na frente, mas a gente tem que respeitar as primeiras etapas. Nós temos que ir passo a passo buscar o nosso primeiro objetivo. Nosso primeiro objetivo é voltar à elite do Campeonato Brasileiro. Esse ano, na Série B, nós vamos ter nossas possibilidades e vamos lutar, dar o nosso melhor para alcançar esse objetivo de subir a Série A do Campeonato Brasileiro. Bom dia, Ronaldo. Thiago Valu, canal Cruzeiro Esportes. Ronaldo, eu queria que você falasse um pouco para o torcedor do Cruzeiro a importância dele nesse seu projeto e dentro de campo, mesmo com o choque de gestão, quais são os objetivos que o Cruzeiro vai procurar alcançar nessa temporada? Obrigado. Olha, é o nosso principal pilar, é o nosso torcedor. É a nossa fundação realmente e é para quem nós vamos fazer todo o sacrifício para que o clube volte a ser grande
e que o torcedor volte aos estádios, volte a fazer parte dos nossos programas de sócio. Nós encontramos o clube com apenas 10 mil sócios torcedores. Eu acho um número realmente muito pequeno para a grandeza do Cruzeiro, né? Hoje estamos a 15 mil sócios, que ainda acho realmente muito baixo para a grandeza do clube. Mas, logicamente, o nosso torcedor espera uma reação nossa. E a reação chegou, a reação começou. A gestão eficiente, ela vai ter resultado, obviamente. Contamos muito com o nosso torcedor para que a gente possa dar essa virada realmente juntos, né? Acho que o torcedor sendo o nosso pilar absoluto, a nossa grande fortaleza, e queremos contar muito com o torcedor nos nossos jogos, apoiando o time e sabendo que no início realmente vamos encontrar dificuldades, até um certo período de adaptação, mas quero pedir que esse torcedor nos dê esse voto de confiança, apoie o nosso time e apoie a nossa gestão, porque só assim a gente entende que vamos voltar a ser grande como éramos antes. Fim das perguntas. Obrigado, Ronaldo. Fim da nossa coletiva. Obrigado.